Abra sua Bíblia, o seu verbo, oh Deus, glória a Jesus. No livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, vamos lá, deixa eu só confirmar aqui, profeta Ezequiel, capítulo 37, Ezequiel capítulo 37, vamos lá, é um texto muito conhecido, são 14 versículos, é a visão que o profeta Ezequiel teve de um vale de ossos secos, essa administração que o Senhor tem hoje para nossas vidas, para trabalhar junto a nós. Tenho certeza que Ele falará grandemente ao meu coração, ao seu coração, em nome de Jesus, onde todas as dificuldades, onde todas as barreiras vão ser vencidas em nome de Jesus. O tema, na revista e atualizada, é a visão de um vale de ossos secos. O verso 1 do capítulo 37 diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Eu vou falar de novo aqui, vou repetir. Profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém, tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Propósito além da necessidade. Então profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então me disse: Profetiza, Espírito, profetiza. Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus, ó Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Observem aqui, irmão, que este Espírito está com E minúsculo, não é o Espírito de Deus, é Espírito do homem, amém? Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito, com E minúsculo, entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu Espírito, agora sim, E maiúsculo, porém em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Aleluias, glórias a Deus, amém, irmãos? Louvado seja o Senhor, amém. Louvado seja o Senhor por mais essa oportunidade que nós temos em nosso culto da vitória, mesmo em meio a todas as circunstâncias difíceis, mesmo em meio a todas essas problemáticas aí que teve de transmissão, bloqueio, travada, teve que reiniciar aqui o notebook, espero que em nome de Jesus agora vai até o final, amém? Glórias a Deus. Amados irmãos e os amigos que nos assistem pela internet, eu vou retornar a fazer um comentário que fiz recentemente. Eu creio que no início
de alguma das últimas ministrações. Esse é um momento em que eu estou passando por um momento de profunda angústia, mas de profunda angústia. E não fique preocupado, essa angústia não é a questão da vivência, não é algo que está as minhas emoções, os meus sentimentos, o presbítero está querendo deixar de viver, não é nada disso. Mas é uma questão de vivência, de inconformidade, é uma angústia existencial, ela é muito grande. Nós estamos passando por um momento onde as coisas que são erradas, as pessoas falam que estão certas, e as coisas que estão certas, as pessoas falam que estão erradas, e é um momento cada vez que eu fico mais decepcionado, desgostoso com aquilo que a gente vê na televisão, nos jornais, as pessoas comentando, tudo aquilo que está permeando as nossas vidas, de certa forma tem causado uma angústia muito grande, e eu tenho certeza que muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus, que têm pagado um preço profético nessa nação, têm também passado por essa angústia. O Senhor tem colocado no coração de muitos homens, de muitas mulheres, exatamente, é o Senhor que tem provocado essa angústia de uma certa forma para que nós sejamos confrontados, mas também provocados a ser atalaias e profetas nessa geração. Nós vivemos num momento catastrófico na humanidade, causado por essa Covid-19, por essa pandemia, mas ainda nós vivemos claramente um mundo de perna pro ar, onde tudo parece que está do avesso, onde tudo parece que está uma inversão de valores cada vez maior e de uma cada vez mais presente. Nós vemos, antigamente, nós não víamos pessoas, por exemplo, idosas, pessoas já com idade, fazerem maldades, serem traidoras. Hoje não, hoje nós vemos pessoas que já são idosas fazendo coisas cabeludas, dizendo assim. Então nós vemos que todas as gerações, de todas as idades, homens e mulheres de todas as idades, hoje passam por um processo crítico de caráter, de moral, de ética, e por isso o Senhor Espírito Santo tem incomodado muitas pessoas, e eu sou uma dessas pessoas. Eu estou vivendo um momento de inconformismo muito grande, não só com a igreja cristã, mas também com todo o meio secular. Eu gostaria de embasar toda esta situação de angústia com um trecho de um discurso de um intelectual, vamos colocar assim, um polímata intelectual do Brasil, chamado Rui Barbosa. Olha só exatamente o que ele declarou em 1914 no Senado Federal. Olha só como que ele comentou um pequeno trecho de palavras, vamos colocar, de um discurso de Rui Barbosa, como é tão contemporâneo em nossos dias. Dá uma olhada, ele falou assim, olha só: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Nossa, triste, muito triste esta afirmação, mas muito verdadeira e contemporânea, muito contemporânea para os nossos dias. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado. Tudo isso que Rui Barbosa falou no Senado, todo este discurso dele, são exatamente o que nós estamos vivendo em nossa geração. E é muito importante que nós tenhamos cuidado, reflexão do momento que nós estamos vivendo, do papel que nós temos neste mundo. Amém? Aí você pergunta, mas presbítero, o que tem que a ver tudo isso com a palavra, com Ezequiel 37? Eu posso falar para você, tudo a ver com a homilha de hoje, você vai entender. Vamos lá então, entrando agora no nosso texto de referência de Ezequiel 37, como disse, é um texto muito conhecido, um dos mais discutidos, de repente, do livro de Ezequiel 37, tem o 47, que é das águas purificadoras, mas eu creio que estes dois, do livro do profeta Ezequiel, são os dois mais
discutidos, mais pregados, os dois que são mais vistos, mais abordados, né, pela igreja. Ele é um grande profeta. Agora observemos bem que esse texto, ele fez parte de um contexto da visão de o profeta Ezequiel estava passando por um momento onde o povo de Israel estava passando por uma desobediência desordenada. O povo já estava em cativeiro devido a era uma consequência de todas as desobediências. Deus tinha alertado o povo de todas as formas possíveis. Olha, se arrependam para que eu possa sarar a terra de vocês, para que eu também possa me arrepender do mal, da minha ira que já está programada sobre vocês. Deus falava muito sobre isso com os profetas, e aí o povo não se atentou, não se atinou a ouvir a voz de Deus, permaneceram na desobediência, e aí então veio todo o exílio babilônico. Então neste momento então que o profeta Ezequiel está passando por esta, vamos colocar assim, por essa visão, era esse momento onde o povo de Israel estava sendo castigado, passando pela ira de Deus, tinha sido entregue nas mãos dos seus inimigos. A cidade de Jerusalém tinha sido totalmente arrasada, sucumbida, o templo estava em ruínas e o povo tinha sido deportado para a Babilônia. Este era um momento crítico onde exatamente Ezequiel estava tendo essa visão. E devido então a toda esta situação, os poucos sobreviventes, eles falavam assim: pereceu então a nossa esperança, estamos perdidos, tudo se acabou. Tipo assim, deu ruim, nós fizemos o que era errado e agora Deus não está nem aí para a gente. Aí Deus então levanta o profeta Ezequiel, a palavra dele então, a palavra começa a ser dada a ele com uma palavra de restauração. Então entendo, amados irmãos, que nós vivemos dias muito semelhantes a este de Ezequiel, a este do povo de Israel. E nós temos dito frequentemente, irmãos, que toda essa situação, ela é proveniente sim da desobediência, ela é proveniente da apostasia, onde a fé tem se esfriado muito na nossa geração. Agora, tudo isso já estava dito por Jesus, já estava predito pelos apóstolos também. Agora, Deus ainda mantém profetas, irmãos. Assim como Deus levantou Ezequiel e tantos outros profetas, Jeremias, levantou Daniel já no exílio persa, ali quando ele falou, já deu 70 anos de exílio, Deus tinha falado sobre isso, agora acabou, e aí ele se levanta em oração, em clamor, pedindo perdão por ele e pelo povo. Então Deus tem levantado profetas e eu entendo claramente, Deus tem tocado no meu coração, que Deus tem levantado profetas no Brasil, nessa geração atual. E por mais que nós estejamos perecendo ainda na desobediência, Deus suscitará homens e mulheres que vão pagar um preço de oração, que vão clamar a Deus, que vão se arrepender por si e pela nação e pelo mundo. É exatamente este momento que nós estamos vivendo, irmãos. Amém, irmãos? Aleluias por isso. Se alegre por isso. Agradeça a Deus porque ainda há palavras proféticas em nossa nação e em nosso meio. A palavra de Deus, então, diz no verso 1 que a mão do Senhor, observem, a mão do Senhor estava sobre o profeta Ezequiel. E através, então, do Espírito de Deus, ele é conduzido a um vale de ossos secos. E naquele momento, então, que ele foi conduzido para um vale de ossos secos, ele começa a caminhar sobre aquele vale. Ezequiel, muitas vezes eu fico entendendo a visão do profeta Ezequiel. Ezequiel é um profeta que eu gosto muito. Para os israelitas, o maior profeta, assim, grande, aquele que dá mais atenção foi o Jeremias, porque ele profetizou e na profecia dele, exatamente no tempo profético dele, aconteceu o exílio. Então ele é muito considerado, Jeremias é muito considerado. Agora eu, pessoalmente, gosto muito do profeta Ezequiel. Eu acho ele um profeta, assim, significativamente, vamos colocar assim, que Deus levou ele para situações muito assim, pessoais, muito características para ele. Essa visão foi uma. Então eu vejo, quando o profeta Ezequiel foi elevado pelo Espírito no meio de um vale de ossos secos, eu começo a pensar, visualizar o profeta Ezequiel então andando por aquele vale, e ele, por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? E olhando, ele só via osso para cá, osso para lá.
e ele pisava, eu creio que ele andando no meio, aí fazia barulho de osso quebrando, crac, crac, quebrando o osso, e só via pó, de repente aquele calor, aquela poeira de osso, aquela pó de osso assim, voando, e Ezequiel ali olhando e não sabendo o que está acontecendo. Mas entendo que a mão do Senhor estava sobre ele e está também sobre a nossa geração. Por mais que nós estejamos vendo toda essa situação que nós estamos vivendo no mundo, Deus tem conduzido homens e mulheres de Deus para que no meio de toda essa tribulação, no meio de toda essa situação de ossos sequíssimos que nós estamos vendo, nós possamos também estar atentos para a voz do Senhor. E no verso 4 também, Deus então orienta o profeta a dizer aos ossos. É algo muito impressionante. Veja bem, olha, visualiza a situação de Ezequiel. Ezequiel olhou, viu que os ossos estavam sequíssimos. Aí vem Deus e fala assim, profeta, profetiza a estes ossos secos. Agora é interessante. Olha só como Deus coloca palavras, ministrações, depois de ministrações, e eu não procuro realmente, eu já estava até falando outro dia com o Ricardo sobre isso, eu já até preguei sobre isso, já falei em pregação, que eu não procuro fazer segmento de palavras, mas no meio das palavras eu observo que elas são tão, vamos colocar assim, são complementos uma da outra. Nós falamos recentemente sobre Lázaro, onde Lázaro ouviu a voz de Jesus, mesmo depois de 4 dias morto, já estava fedendo, já cheirava mal, já estava em estado de putrefação, mas quando Jesus falou, Lázaro, mesmo daquela forma, ele ouviu a voz do Senhor. Agora veja bem aqui, Deus fala para o profeta, profetiza estes ossos secos, olha só, ouvi a palavra do Senhor, irmãos, ouvi a palavra do Senhor. Lázaro estava há 4 dias mortos, 4 dias que estava morto. Agora, quanto tempo que estes ossos estavam mortos? Eram pessoas que tinham morrido. Há quanto tempo? Se o estado dos ossos estavam sequíssimos, Ezequiel então tem que profetizar a estes ossos da seguinte forma: ossos sequíssimos, eu não sei quanto tempo que vocês estão aqui, ossos, mas eu estou falando para vocês agora. Ouvi a voz do Senhor, ouvi a palavra do Senhor. Eu quero lhe dizer nessa noite, irmãos, o Senhor me levanta como profeta na sua vida, nesta ministração. Eu não sei quanto tempo que você está com um problema que parece para você que está sequíssimo, já está morto, não tem situação. Eu me levanto como profeta na sua vida, hoje te falo, ouvi a palavra do Senhor, ouvi a palavra do Senhor, não esteja surdo, mas ouvi a palavra do Senhor. Oh Deus, Deus é bom, Ele tem levantado profetas para profetizar nessa nação, e eu não nego o meu papel profético, não. O Senhor tem me levantado como atalaia nessa nação, como profeta nessa nação. O profeta pôde então observar que todos aqueles ossos começaram então a regimentar. Aqueles ossos então começaram a obedecer à palavra do Senhor, à voz do Senhor, e aí então Ezequiel começou a ouvir osso batendo com osso, ele começou o osso, um pedaço de osso vir voando e se encaixar aqui perto dele, perto dele ir lá para o outro lado e começar a se encaixar. Ele começou a ver um grande rebuliço de osso. Mas, irmãos, imagine só que cena, que cena! Que cena foi essa? Onde Ezequiel começou a ver osso voar para cá, osso para lá, e de repente os ossos, depois de estarem todos ajuntados, ou os nervos começarem a tomarem conta daqueles ossos, já não eram mais esqueletos, agora eram os nervos. Oh, irmãos, o nervo se formando em cada osso, e depois dos nervos a carne tomando conta daqueles ossos e formando então corpos. Oh, Jesus Cristo! Oh, meu Deus do céu! Quando todos os ossos já estavam em seus lugares e os corpos já tinham se formados, o profeta observa então que havia um grande exército. Antes
eram apenas ossos sequíssimos, não havia vida nenhuma, não havia forma nenhuma, eram apenas ossos sequíssimos, mas agora ele observa e ele vê um grande exército, tudo no chão, tudo deitado, um monte, ainda é uma cena assustadora, porque era um monte de corpo, muitos corpos, de repente um estava em cima do outro, ainda estava de uma forma totalmente largada naquele vale. Mas aí o profeta recebe mais uma direção de Deus. O Senhor então fala assim: olha, profeta, começa então a falar para este corpo, para estes corpos: olha, corpos, agora recebam a profecia, ouvi a palavra do Senhor novamente. Então no verso 9, o Senhor ordena ao profeta: profetiza ao Espírito, irmãos, aleluias, glórias a Deus. Assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro cantos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Oh, aleluia! Então Ezequiel obedece a palavra de Deus e começa então profetizar aqueles corpos, o Espírito. Agora observa como eu falei, este Espírito é Espírito com E minúsculo. Então Deus fala assim: eu detenho toda a autoridade, toda a responsabilidade sobre toda a vida, o fôlego, o hálito de vida é meu. E por mais que ainda tenha se perdido, eu posso restituir a vida, eu posso não só reconstruir o corpo, não só ajuntar tudo que está espalhado, tudo que havia condição desuniforme, não é só isso, eu posso trazer também a vida e toda a condição de vida em nome de Jesus Cristo. Então a palavra continua revelando que o profeta obedeceu, profetizou, e aqueles corpos que eram apenas ossos sequíssimos se ajuntaram e depois se levantaram um grande exército. E a palavra então fala que eles se levantaram, ficaram de pé, um grande exército. Glórias a Deus, aleluias. Não há nada neste mundo que possa resistir à palavra de Deus. Não há nada neste mundo que possa resistir à voz do Senhor, e eu me levanto hoje novamente, eu falo como profeta na sua vida. Ei! Oh meu Deus! O meu espírito, o seu espírito está nas mãos do Senhor. E o Senhor quer trazer tudo aquilo que é vida. E nossos espíritos, nesse momento, nós precisamos de paz, nós estamos, de repente, precisando de tranquilidade. E o Senhor fala assim: olha, nos quatro cantos deste mundo, tudo que é vida está nas minhas mãos. Eu tenho poder, eu tenho autoridade. Então profetiza agora, profeta. Profetiza que a vida vai ser restaurada para cada um. E eu quero agora dizer para você: não importa a minha situação, não importa a sua situação, por mais que nós estejamos mortos, por mais que nós pareçamos estar mortos, o Senhor está falando para mim e para você: eu posso restituir toda a condição de vida para você, em nome de Jesus. Aleluias. Amados, eu reconheço com humildade no mundo espiritual que talvez eu possa ser o menor dessa terra no mundo espiritual. Mas eu quero dizer para você que eu não sou desobediente. E Deus está me mandando me levantar como profeta, por isso estou falando dessa forma, para profetizar toda a recomposição de tudo que foi perdido na sua vida, de tudo que foi dispersado. Talvez o seu espírito esteja dispersado nessa noite. Talvez as suas emoções, os seus sentimentos, a sua paz está totalmente dispersada, a tua tranquilidade está totalmente dispersada, e o Senhor está falando para mim e para você: eu sou Deus, que tenho a voz, que tenho a palavra para trazer toda a restauração, ou tudo o que é necessário para que você tenha a sua paz. Eu posso dar o hálito de vida para você. Eu dei o hálito, eu dei a vivência, eu dei o avivamento para Adão, e eu posso dar novamente para você. Basta você estar atento ao quê? Para ouvir a minha voz.
Amém? Glórias a Deus. Nós podemos ver em nossos 2 versos áureos agora. Eu não falei de novo, né? Nosso verso áureo, eu vou ler aqui. Está em Amós 7, 3. Amós capítulo 3, verso 7 e verso 8. Diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos. Vou ler de novo, versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos, seus propósitos, as suas vontades aos seus servos, os profetas. Aí ele fala no verso 8, olha só: rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Ô Jesus Cristo. Irmãos, o Senhor está rugindo, o Senhor está falando, o Senhor está falando da minha vida, na sua vida, o Senhor tem revelado os seus propósitos, o Senhor tem revelado a sua vontade aos seus profetas. Os profetas do Senhor estão falando: olha, igreja do Senhor, a vinda do Senhor está próxima. Oh, o retorno de Cristo está próximo. Ele vai buscar a sua igreja. Se aprume, arrume tua casa. Oh, em nome de Jesus Cristo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Senhor está rugindo como leão. O Senhor está rugindo como leão. Será que ninguém ouvirá o rugido do Senhor? O Senhor está falando, está dando ordem aos seus profetas. Eu vou ler aqui de novo. Ruge o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Oh, Jesus Cristo, o Senhor está falando para a minha vida e para a sua vida nessa noite. Amém? Glórias a Deus. O Senhor continua dizendo: ouvi a palavra do Senhor. Nós temos pregado veementemente, amados irmãos. O Senhor é responsável por toda essa situação. Ele não é culpado, o culpado é o homem que teve no seu coração a sua fé esfriada, mas o Senhor está falando, olha aí, nós temos pregado veementemente, o leão está rugindo, quem não o temerá? O Senhor está falando, quem não profetizará? É tempo de restauração, é tempo de arrependimento, é tempo de restauração de toda a esperança perdida, é tempo do arrependimento para que nós possamos alcançar a devida cura do Senhor, não só nas nossas vidas, mas na nossa família, na nossa nação e no mundo. O Senhor está falando. O Senhor está falando qual o profeta que vai evitar de falar a vontade do Senhor. O leão está rugindo, o leão é o leão da tribo de Judá. Quem não ouvirá este leão? Oh, irmãos e irmãos, coloque sua esperança em Deus, hoje, ainda hoje, e veja como Ele vai restaurar a sua vida. Ouça a voz do Senhor, não esteja desatento à voz profética, que está falando através de muitos homens e de muitas mulheres. Tenha o seu ouvido espiritual aberto para ouvir a voz do Senhor, para que toda palavra profética faça o devido efeito na sua vida, para que o hálito do Senhor, para que a vida do Senhor possa ser gerada em você, mesmo que a circunstância esteja tão complicada, tão difícil, a ponto de estar como ossos sequíssimos. O Senhor tem se levantado para trazer toda a vida e toda a restauração para mim e para você. Oh, Jesus Cristo, nós queremos estar em obediência em todo momento. Nesse momento eu quero orar com você. Nós temos sempre um propósito em nossos cultos da vitória. Eu quero que você feche os seus olhos neste momento, levante a sua mão neste momento e ore da seguinte forma: Senhor, a minha oração nessa noite é te pedir que os profetas desta geração te obedeçam e sejam conduzidos por teu Espírito Santo, para que de forma profética a sua voz continue a ordenar vida a tudo que de certa forma morreu e que se transformou em situação sequíssima. Eu creio, Senhor, na tua voz, que de forma profética tem sido entregue a mim.
em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém? Eu quero orar por sua vida neste momento. Feche os seus olhos agora, coloque a sua mão na altura do seu coração. Eu quero orar por você em nome de Jesus. A bênção, papai, graças a Deus te dou neste momento. Doce Santo Espírito, te agradeço. A tua palavra foi entregue, mesmo a tantas circunstâncias difíceis. Eu coloco agora, Senhor, sobre esta palavra a tua unção, para que todo aquele que ouça essa palavra esteja ouvindo ela como se fosse a tua própria voz, não como voz do homem, mas como a tua voz, para que de forma profética toda a vida necessária chegue na vida dos teus filhos, na casa de cada um, aonde eles estiverem. Por mais que a situação, ó Pai, esteja contrária, por mais que a situação esteja como um vale de ossos secos e numa situação sequíssima, o Senhor possa abundar toda a vida, o teu hálito, ó Pai, possa trazer todo o avivamento necessário para cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Eu quero agradecer por você estar aqui. Eu vou impetrar a bênção apostólica, apenas alguns avisos. Nós estamos todos os dias, 23 e 45, fazendo uma oração continental. Eu faço questão que você participe, amém? Participe para que nós possamos estar aqui unidos em oração neste propósito profético que Deus tem colocado em nossa nação de cura, de restauração. É necessário que a igreja agora esteja tomando, vamos colocar assim, corpo, vamos colocar assim, alinhado e ajustado, para que a voz profética realmente sobrevenha a nossas vidas de forma a trazer cura, restauração em nome de Jesus. Quero mais uma vez agradecer por todos que oraram pela presbítera Sandra, por todos nós, também pelo consolo que nós tivemos que passar. Eu agradeço tremendamente por cada um de vocês. Eu peço a Deus que possa redundar, possa retribuir a cada um de vocês com toda a sorte de bênção espiritual em nome de Jesus. Amém? Vamos para a bênção apostólica em nome de Jesus. Amém? Levante suas mãos, santas em obediência neste momento. Que a graça, a paz, o amor de Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, igreja, igreja eleita do Senhor, igreja que estará ouvindo a voz do Senhor, igreja que estará dando atenção para toda a voz profética direcionada de Deus para a cura e para a restauração, não somente hoje, mas todos os dias de nossas vidas. Fique em paz, Deus te abençoe na sua casa, onde você estiver nesse momento. Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.